Olá pessoal, bem-vindos à aula 7 do curso de Álgebra Linear. Essa aula tem como título Bases, e nesse vídeo nós falaremos sobre a definição de base, e de dimensão. Vamos lá? Bem pessoal, antes de começarmos a aula sobre bases, eu gostaria de fazer uma observação importante. Na aula sobre dependência linear, eu comentei o seguinte fato, para poder explicar a dependência linear, eu falei que se você pega o número real zero e multiplica com a operação do espaço vetorial, por um vetor, você vai obter o vetor nulo. Mas, gente, por mais que isso pareça trivial, mas como a gente está tratando com uma operação que a gente colocou no espaço, no conjunto, para que juntamente com a soma que a gente colocou também, transforme esse conjunto no espaço vetorial, isso aí tem que ser verificado se vale de fato. E, gente, vale sim, viu? Ó, veja como é que a gente mostra isso aqui, ó, 0 por escalar, v é igual ao vetor nulo. Ó, 0 vezes v, lembre que zero, gente, é 0 mais 0, Isso aqui a gente sabe dos números reais, Se você pegar 0 soma com 0, vai dar 0. Então, a gente troca 0 por 0 mais 0, tá vendo? Então, o que a gente fez daqui para cá foi só essa troca. E aqui a gente pode usar a distributividade, ó. Vai fazer esse multiplicado por esse, com essa operação, mais esse vezes esse. Lembrando que esse mais aqui é o mais do espaço vetorial, a soma do espaço vetorial. E aí, gente, nós vamos encontrar a seguinte igualdade. 0 vezes v é igual a 0 vezes v mais 0 vezes v. E aí, gente, a gente soma dos dois lados da igualdade o vetor inverso, com relação à soma desse vetor aqui, 0 vezes v. Então, menos 0 vezes v. Soma dos dois lados. Então, nós vamos verificar aqui 0 vezes v é igual ao vetor nulo. Gente? Então, aqui a gente já ganha uma nova propriedade, a lei do corte. Pode cortar esse com esse, tá vendo? E vai ter um zero aqui. Então, vai ficar 0 vezes v igual ao vetor nulo. Tudo bem? E o bônus também, uma propriedade bônus, é essa daqui, gente. Ó. Se você pega o vetor k, k é o número real. Então, você pega k vezes um vetor v, e você pega o inverso aditivo dele, o que você tem, ou seja, o inverso aditivo desse vetor, ele é menos k vezes v. Percebeu? Parece também ser trivial, mas é bom a gente falar e especificar. Tudo bem? Então, isso aqui é simples, gente. Ó. Se você pega k vezes v e soma com esse vetor aqui, que é o candidato a ser o inverso desse, o que é que você faz? Você usa a distributividade inversa, ou seja, você coloca entre aspas o v em evidência, então vai ficar com k menos k, só que k menos k é zero, é o número real zero. Então vamos ter o que? 0 vezes o vetor v, que é o vetor nulo pelo item A que a gente acabou de mostrar. Tudo bem? Então, isso significa dizer o quê? Que se eu pegar o vetor k vezes v e somar com esse vetor aqui, ó, menos k vezes v, você vai obter o vetor nulo. Então, portanto, nós temos que esse vetor aqui, ó, menos k, produto por escalar v, ele é o inverso aditivo desse vetor aqui, por definição, Bom, pessoal, então vamos agora partir para a definição de bases. Então, vamos tomar aqui um espaço vetorial, V, e vamos supor que esse espaço vetorial ele seja finitamente gerado. O que significa isso? Significa dizer que ele admite um conjunto gerador com a quantidade finita de vetores. É assim que a gente viu? Beleza. Então, o que é uma base? Dizemos que o conjunto beta de vetores, quantidade finita, tá vendo? V1 até Vn, é uma base para V se beta satisfizer duas condições. A primeira é que beta é um conjunto gerador de V. Ou seja, todo vetor de V ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de beta. Tudo bem? E a segunda condição é que os vetores que estão em beta, V1 até Vn, são vetores linearmente independentes. Tudo bem? Então, quando você tem um conjunto gerador, cujos vetores desse conjunto, eles são Li, então nós dizemos que esse conjunto ele é uma base para o espaço vetorial. Tudo bem? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar aqui o espaço vetorial Rn, certo? E vamos considerar aqui esses n vetores aqui, ó, E1, E2 até En. E1 vai ser o quê? A primeira coordenada, a primeira coordenada dele vai ser 1, certo? Desse vetor.
e as outras coordenadas vão ser 0. O E2, a segunda vai ser 1, o restante 0, e assim por diante, né? O EN vai ser a última coordenada, né, que é a enésima coordenada, né, a coordenada N, vai ser 1, e as outras coordenadas serão 0, tudo bem? Então, vamos ter esses vetores aqui em mãos, e vamos montar o conjunto beta com esses vetores, né? Então, beta vai ser E1 até N, e aí a gente vai verificar que beta, esse conjunto aqui é uma base para o Rn. Por quê? Vamos lá. Tem que mostrar que beta é um conjunto de geradores, né? E temos que mostrar que os vetores que estão em beta aqui, né, o E1 até N, são linearmente independentes, né? Para mostrar que ele é um conjunto de gerador é fácil, gente. Ó, se você pega qualquer vetor V do Rn, né, qual é a forma desse vetor? Vai ser x1 até xn, ou de x1 até xn são números reais, né, gente? Lembra que são cada coordenada vai ser um número real, né? Assim? Então, ó, se a gente separa as variáveis, né, x1, x2 até xn, né, dessa forma aqui, né, do jeito que a gente já aprendeu, né, quando a gente vai calcular um conjunto gerador, não é isso? Então, quando você faz isso, ó, o que é que vai acontecer? V vai ser igual a x1 até xn, separamos as variáveis, ficamos com x1, 0, 0, 0, 0, mais x0, x2, 0, 0, 0, 0, e por aí vai, né? Então, o último vetor aqui vai ficar 0, 0, 0, 0, aí a última coordenada xn. E aí a gente coloca o x1, o x2 até o xn para fora, né? Colocar entre aspas em evidência, né? Já que tem 0 aqui a gente consegue fazer, né? E aí o que é que vai acontecer? Vai ficar x1 vezes 1, 0, 0, 0, 0, mais x2 vezes 0, 1, 0, 0, 0, 0, assim por diante, né? A última parcela aqui vai ser quem? Xn vezes 0, 0, 0, 0, vírgula 1, né? Ou seja, a última coordenada 1, restante 0. Né? Gente, vejam que isso aqui, ó, aqui vai ser o E1, tá vendo? Quem tiver com x2 aqui vai ser o E2 e por aí vai. Ou seja, a gente consegue mostrar que o vetor V, ele pode ser escrito como uma soma, essa combinação linear aqui, né? Que é a soma de x1, né, E1, mais x2 E2, mais 3 pontinhos, mais xn EN, ou seja, V, ele é a combinação linear desses elementos aqui que estão em beta, né? Ou seja, os elementos do candidato à base, né? Desse conjunto, né? Como V é um vetor qualquer do Rn, então nós vemos que o Rn ele é gerado por esse beta. Então, beta, ok, é um conjunto gerador, tudo bem? Agora vamos ver que beta, os elementos de beta são Li. Então, vamos lá. Como é que a gente mostra que esses vetores aqui são Li? A gente pega uma combinação qualquer, né? Dando o vetor nulo, né? Então vai ficar A1 é 1 mais A2 é 2 mais 3 pontinhos, aqui faltou o mais, né? AN é N igual ao vetor nulo. E aí, quando você fizer essa conta aqui, gente, vocês vão ver que isso aqui vai dar um sisteminha, né? E o sisteminha vai ser o quê? A1 igual a 0, A2 igual a 0, 3 pontinhos, AN igual a 0, né? Então vai ser aquele sisteminha que já dá para a gente a solução. Né? Então, o que significa isso? Significa dizer que essa combinação linear só tem, né, como solução, né, a solução trivial, né, ou seja, quando os coeficientes são zero, né, só tem essa. Então, como só tem essa, é exatamente, né, por definição, a gente diz que os vetores E1 até N são linearmente independentes. Então, como beta é um conjunto gerador e os vetores de beta são Li, nós temos que beta é uma base para o espaço vetorial Rn, certo? E essa base aqui, gente, tem um nome especial que é chamada de base canônica do Rn, que é aquela base mais comum. Né? Vou dar um exemplo aqui prático. No R3, a gente estuda, lembra que lá em vetores a gente estuda, né, aqueles vetores IJK, né? Então, são exatamente o E1, o E2 e o E3, não é isso? Porque lembre que o I é quem? 1, 0, 0, o J é 0, 1, 0 e o K é 0, 0, 1. Tudo bem, gente? Então, o I e JK são os vetores que compõem a base canônica do R3. Bem, pessoal, né, de maneira análoga, nós temos mais esses dois exemplos aqui. Né? O primeiro vamos considerar aqui o espaço vetorial, né, das matrizes, né, de ordem 2 por 2, né, com entradas reais, né, M2, X2, né, R. E esse conjunto beta aqui, né, formado por 4 matrizes, A1, A2, A3 e A4. A1 vai ser o quê? 1, 0, 0, 0. A2 vai ser 0, 1, 0, 0. A3, 0, 0, 1, 0. E A4, 0, 0, 0, 1. Então, gente, essas 4 matrizes aqui, né, ou esses 4 vetores, né, porque a gente está trabalhando com espaço vetorial, né? Então, esses 4 vetores aqui,
eles formam uma base para esse espaço vetorial aqui, né? Das matrizes de ordem 2 por 2, né? Entradas reais, tudo bem? De maneira análoga que a gente mostra no RN, a gente mostra aqui também, né? E analogamente nós também chamamos esse conjunto beta, né? Essa base beta aqui, de a base canônica, né? Desse espaço vetorial aqui, tudo bem, gente? Né? Um outro exemplo é quando a gente considera o espaço vetorial, né? O Pn de R, né? Que significa o Pn de R, é o espaço de todos os polinômios, né? Com grau menor ou igual a n, não é isso? E aí, se nós considerarmos aqui o conjunto beta, formado por esses polinômios aqui, ó, P0 de x, P1 de x até Pn de x, onde P0 de x é o polinômio constante igual a 1, certo? P1 de x é x, P2 de x é x ao quadrado e por aí vai, né? Pn de x é x elevado a n. Então, de maneira análoga também, a gente consegue verificar que esse conjunto aqui forma uma base, certo? Para o espaço Pn de R. E, novamente, né, essa base em especial ela é chamada de a base canônica, certo? Desse espaço vetorial Pn de R. Bom, pessoal, eu resumi aqui, né, alguns fatos importantes, né, alguns resultados, na verdade, teoremas importantes sobre bases, né, justamente porque no nosso curso aqui a gente não tem o objetivo de demonstrar nada, né, e sim usar, né, os resultados. Então aqui fica mais simples de a gente ver, né. Então vamos falar sobre eles. Vamos considerar aqui V, certo? Um espaço vetorial finitamente gerado. Gente, no nosso caso aqui, no nosso curso, né, os espaços vetoriais são finitamente gerados sempre, né? Então, sempre que eu puder evitar, né, colocar finitamente gerado, né, eu vou fazer, certo? Lembrando, então, né, toda vez que vocês virem o nome espaço vetorial, né, a gente já está considerando ele sendo finitamente gerado, tudo bem? Então, vamos para o item A. Se G, né, for esse conjunto aqui, gente, de vetores, ó, V1 até Vm, certo? Esse G sendo um conjunto gerador de V, certo? Ou seja, todo vetor de V pode ser escrito como uma combinação linear desse conjunto, né? Dos vetores desse conjunto. Então, podemos formar uma base para V com vetores de G. Professor, não entendi. Veja, gente, ó. Lembre que uma base é um conjunto gerador que é LI, né? A gente tem que G é um conjunto gerador, mas nós não sabemos se ele é LI. Se ele for LI, beleza, então G será uma base para V. Mas se ele não for LI, o que é que esse fato aqui diz? Ó, eu posso tirar o excesso, entre aspas, ou seja, posso me livrar de alguns vetores aqui, certo? De modo que eu vou, né, ficar com o restante que ainda vai gerar o espaço vetorial V e que agora vai ser LI, portanto, uma base, tudo bem? Depois a gente vai, eu vou explicar para vocês como a gente trabalha, né, com exemplos, né, assim, para encontrar, né, uma base a partir de um conjunto de geradores, tudo bem? Então, existe um algoritmo para a gente fazer, tudo bem? Então, item B. Se beta for igual a V1 até Vn, ou seja, beta for um conjunto de vetores, né, uma base, certo? Para V, então, todo subconjunto, né, com mais de n vetores é LD. Portanto, todo subconjunto LI de vetores de V possui no máximo n vetores. Então, gente, ó, se você tem beta como se uma base, né, e essa beta é um conjunto de n elementos, ou seja, a base tem n elementos, então todo conjunto, né, todo subconjunto de V que tem mais que n vetores, ele necessariamente não pode ser LI. Ou seja, todo subconjunto LI, certo? De V, todo subconjunto aqui que é LI de V, possui no máximo n vetores. Se passar de n, a gente já sabe que é LD, tudo bem? Toda base de V possui a mesma quantidade de vetores. Isso aqui é importantíssimo, gente. Ó. Toda base de V, mesma quantidade de vetores, certo? Essa quantidade é chamada de a dimensão de V. Então, gente, vamos frisar isso aqui. Você encontrou uma base para o espaço vetorial V. Encontrou? Conte os elementos dessa base. Ah, tem 3. Pronto. Então, você está dizendo que a dimensão, né, do espaço vetorial é 3. Tudo bem? Qualquer outra base que você pegar, você vai ter 3 elementos também. Não pode ter uma quantidade diferente entre bases. Tudo bem? Letra D.
qualquer conjunto S, né, de vetores, né, Li, pode ser completado para uma base de V. Gente, o item D e o item A se parecem, né? A diferença é a seguinte. No item A, eu vou retirar o excesso, né, para obter uma base. O item D, eu vou ter um conjunto menorzinho e vou colocando vetores nele até eu ganhar uma base. Tudo bem? Letra E. Se a dimensão de V, ou seja, a quantidade de vetores de uma base, né, de V, for n, então qualquer subconjunto de V que possui n elementos e for Li é uma base. Ah, professor, não entendi. Gente, ó, lembre, base tem que gerar e tem que ser Li, tudo bem? Se você conhece a dimensão do espaço vetorial, você não precisa mostrar, né, que o conjunto ele gera. Se você tiver um conjunto que é Li e tenha n elementos, onde n é a dimensão, você não precisa mostrar que ele gera, ele já vai ser uma base automaticamente, certo? Ele vai gerar já. Você não precisa mostrar, ele vai gerar, certo? Então é um resultado que poupa seu trabalho de mostrar que aquele conjunto é um conjunto de geradores, tudo bem? Que é a parte mais difícil, desculpa, a parte mais trabalhosa, não é? De você mostrar, né, que um conjunto você mostrar que um conjunto ele gera. Para você mostrar que ele é Li, certo? É mais simples, né? Então, você mostra que ele é Li, conta a quantidade de vetores que tem nesse conjunto, certo? E aí, se coincidir com a dimensão, você já diz, ó, então vai ser uma base. Não preciso mostrar que ele gera porque ele já gera, certo? Por esse resultado aqui, tudo bem? Letra F. Se U e W forem subespaços vetoriais de V, então a dimensão, né, do subespaço soma, né, U mais W, é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão do subespaço, né, obtido através da interseção de U com W. Item G, pessoal, diz o seguinte. Se W for um subespaço vetorial de V, então a dimensão de W é menor ou igual que a dimensão de V. Gente, a gente pode falar sim sobre a dimensão de um subespaço vetorial. Por quê? Porque todo subespaço vetorial também tem uma estrutura de espaço vetorial, certo? Com as operações de V, certo? Então, tranquilamente a gente pode falar sobre a dimensão de um subespaço, certo? Então, vamos completar aqui. Além disso, se dimensão de W for igual à dimensão de V, né, tira esse si daqui, né? Dimensão de W é igual à dimensão de V se e somente se W for igual a V. Então, gente, ó, vou colocar um adendo aqui, né? Uma convenção é que o subespaço nulo, né? O professor, o que é o subespaço nulo? O subespaço nulo é aquele subespaço que só tem o vetor nulo como elemento, né? Um elemento só que é o vetor nulo, certo? Então, a dimensão do subespaço nulo é zero. Tudo bem, gente? Ah, professor, por quê? Porque você não, o subespaço nulo não possui base. A gente não consegue construir uma base para o subespaço nulo. Então pense assim, ó, ele possui, entre aspas, uma base de zero elementos, que não tem elementos. Tudo bem? Então por isso que a dimensão é zero. Certo? E aí, gente, ó, o que esse G está dizendo aqui, esse item G está dizendo, é o seguinte. Digamos que a dimensão de V, do espaço vetorial V, seja n. Tudo bem? Então, todo subespaço vetorial ele pode ter dimensão de 0 até n. Mas se ele tiver dimensão n, ele tem que ser o espaço vetorial todo. Certo? Se ele tiver dimensão 0, ele vai ter que ser o subespaço nulo. Tudo bem? Então, esse aqui é digamos, a versão mais sofisticada do item G. Certo? Por fim, o item H, se beta for uma base para V, né? Digamos que beta seja formado por V1 até Vn, então todo vetor V pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear desses vetores V1 que é Vn aqui da base. Certo? Ah, professor, mas isso aqui não é porque beta é base e beta não é um conjunto gerador? Gente, lembra, o conjunto gerador diz o seguinte, né? Todo vetor aqui do espaço vetorial ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores do conjunto gerador, mas não quer dizer que é de maneira única, né? A base tem essa particularidade, certo? Então, se beta for base, ele é um conjunto gerador, né, com, digamos, com mais restrição. Todo vetor, toda vez que você escreve ele como uma combinação linear desses vetores aqui, né, da base, então
necessariamente os coeficientes aqui eles não podem ser outros, é um só, certo? 1 a 2 e por aí vai, tudo bem? Para cada vetor. Isso aqui é importante para a gente falar de coordenadas, né, de um vetor que a gente vai falar no próximo vídeo. Alguns exemplos, pessoal. A dimensão do Rn é n. Por quê? Lembra que no começo do vídeo nós encontramos uma base, né, que é a base canônica do Rn, né, e essa base é formada por n elementos. Lembra que foi o E1 até o En, né? Então, a dimensão do Rn, do espaço Rn, é n. Certo? Em particular, né, se você pegar a dimensão do R2 é 2 e a dimensão do R3 é 3. Né? Então, justifica toda vez que a gente fala, né, nós estamos em 2 dimensões, em 3 dimensões. Né? Então, justamente, né, com relação a esse conceito aqui de dimensão de espaço vetorial. Tudo bem? Letra B, a dimensão, né, do espaço das matrizes, né, de ordem n por m, né, em entradas reais é n vezes m. Certo? A gente fez o caso particular, né, de encontrar uma base para o conjunto o espaço das matrizes de ordem 2 por 2. Né? Então, de maneira análoga, a gente consegue também construir a base canônica, né, desse espaço aqui, que é maiorzão, né, n por m. Certo? Então, né, justamente pela dimensão, né, cm vezes m, nós temos que a dimensão de m2, né, por 2 de r, ou seja, desse espaço vetorial aqui é 4, né, que é 2 vezes 2. Tudo bem, gente? O item C, se você pega o espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n, né, coeficientes reais, a dimensão é n mais 1. Ah, professor, não é n não? Não, gente, é n mais 1. Lembre que a gente construiu a base canônica, né, a gente começava de P0, né? P0 de x, P1 de x até Pn de x. Se você somar de 0 até n, são n mais 1 elementos, concorda? Por fim, gente, ó, vamos pegar aqui no R2, né, o espaço vetorial R2, e vamos pegar esses dois vetores aqui, V1 e V2. Tudo bem? Esses vetores aqui são LI. Por quê? Porque se a gente fizer a combinação linear deles dando zero, né, a única solução possível para A e para B é a trivial. A igual a zero, B igual a zero. Por quê? Porque a gente vai obter esse sisteminha aqui, ó, certo? E aqui nós vamos, vocês resolvem aqui esse sistema rapidamente, de ver que B é zero e A também será zero. Então, a única possibilidade aqui é a trivial, portanto, esses vetores são LI. Ah, professor, para a gente mostrar que esses vetores aqui compõem uma base do R2, a gente tem que mostrar também que gera, né? Tudo bem, se vocês quiserem mostrar que gera, ok. Mas lembre, gente, ó, o R2, qual é a dimensão do R2? 2. Então, quaisquer dois vetores LI formam uma base para R2. Certo? A gente já viu isso, né, no slide anterior. Então, gente, nós não precisamos mostrar que esses dois vetores geram, né, o R2. Por quê? Porque eles são LI e têm a mesma quantidade, né, da dimensão do R2. Certo? Então, como a dimensão do R2 é 2, temos que beta, né, formada por esses dois vetores, é uma base também para o R2. Tudo bem, gente? Então, com esses exemplos aqui, nós finalizamos o vídeo 1 da aula 7. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!